Quero saudar a igreja, os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que nós estamos muito felizes de estarmos aqui fazendo esse culto, prestando esse culto a Deus. Ao mesmo tempo, estamos ressentidos com a ausência de vários irmãos da igreja como um todo. Nós estamos aqui uma amostra da igreja. Alguns irmãos que estão aqui participando desse culto, agradeço o esforço de cada um. Agradeço assim a vida, o empenho, agradeço porque vocês vieram até aqui. Queremos também dizer que hoje nós nos reunimos com a liderança da igreja para tomarmos ações, para estabelecermos metas, para sabermos o que fazer nos próximos dias, nas próximas semanas e até nos próximos meses. Nós estamos ansiosos para voltar para as atividades, ao mesmo tempo cautelosos, a fim de preservar a vida de cada pessoa, a saúde de cada um. Por isso nós consideramos, sim, as orientações dos órgãos de saúde, consideramos o contexto que vivemos e somos bastante conservativos em relação aos riscos a serem assumidos. Por isso, contamos assim com a compreensão de cada um, contamos assim com a paciência, para que todos nós estejamos seguros do que estamos fazendo. Eu peço a você que aí na sua casa acompanhe a leitura bíblica que farei aqui no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, e eu vou ler os versículos 1 e 2. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Meus irmãos, o profeta Jonas, ele recebe uma ordem expressa de Deus para ir para uma cidade que na época era uma cidade muito grande, populosa, pelos padrões da época, do Império Assírio. É bom que se diga que esse povo era um povo que oprimia o povo de Jonas. Esse povo era um povo que trazia destruição, que trouxe guerra, que trouxe destruição e saques, que trouxe violência, um povo extremamente cruel, o povo assírio, e em particular aqui na cidade de Nínive, que em determinado período foi a capital desse império. Então Jonas recebe de Deus uma ordem para que vá lá nessa cidade e pregue, a fim de que eles se arrependam, porque a maldade deles era tanta que incomodou, que chegou até Deus como algo ruim, um cheiro podre. Deus queria que aquele povo recebesse essa mensagem e que ele se arrependesse, que eles mudassem de rumo, que eles mudassem de atitude. Só que Jonas, considerando o que eu falei aqui sobre a natureza, sobre quem era esse povo, Jonas que não gostava nem um pouco dos ninivitas, dos assírios, Jonas que desejava mais que aquele povo fosse destruído mesmo, Jonas toma uma atitude radical. Jonas resolve ir para outro lugar. Dali de onde Jonas estava até Nínive, dava uma distância muito grande, uns 800 quilômetros. Se a gente olhar no mapa, de onde Jonas estava até a cidade de Nínive, dá aí uns 800 quilômetros. Então Jonas resolve fazer algo ainda mais radical. Jonas resolve sair de onde ele estava, para ir para uma outra cidade, para outra região, para outro lugar, que era mais ou menos aí uns 3.000 quilômetros de distância. Segundo alguns, de onde Jonas ia pegar o navio até Tarsis, ele dava aí em torno de 3.000 quilômetros. Era o lugar mais distante que os navios que saíam ali de Jope chegavam. Ou seja, Jonas queria ir para o lugar mais longe que fosse possível de onde Deus queria que ele estivesse.
E aí, interessante que Jonas resolve sair, resolve ir para Tarsis, pegar o navio, comprou a passagem, o bilhete, entrou no navio e dormiu. Só que, enquanto Jonas dormia, veio uma tempestade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o navio ia partir ao meio. As pessoas ali, a tripulação do navio, os passageiros, todos ali estavam completamente desorientados, eles estavam perdidos, eles estavam com medo de morrer, porque a tempestade só ficava pior, só se avolumava, só piorava. E aí o que acontece? Eles fazem algo que era comum na época, eles lançam sorte, né? Eles fizeram um sorteio para ver quem era que estava causando aquilo ali no navio. Provavelmente alguém ali estava errado, provavelmente ali alguém desagradou algum Deus, né? O sorteio cai justamente em Jonas. O profeta de Deus que estava ali naquele navio que era a causa daquilo. No final das contas, Jonas aconselha aqueles homens: joguem-me no mar, porque enquanto vocês fizerem isso, esse navio só tende a afundar. E aqueles homens finalmente fazem isso, jogam Jonas no mar, que a história tem uma sequência: o grande peixe engole Jonas e Jonas vai acabar tendo que ir para Nínive mesmo. Esse peixe vomita Jonas numa praia, ele ainda tem que caminhar aí em torno de 200 quilômetros para chegar até o seu destino, que era o destino que Deus tinha passado para ele. É interessante que quando Jonas foge de Deus, ele estava numa cidade que era acima do nível do mar, né? Provavelmente a região ali da Galileia, que é de 500 a 700 metros acima do nível do mar, e diz o texto que ele desce a Jope. Jope era um porto, era uma cidade portuária, um lugar onde ele pegaria o navio, ele desce até aquele lugar, ou seja, começou a descida de Jonas. Ele foge da vontade de Deus e desce até Jope. Quando chega em Jope, ele pega o navio, ele desce até o porão para dormir. Quando chega a tempestade, Jonas é lançado no mar e desce até as profundezas do mar. Quando ele é engolido pelo peixe, ele desce até as entranhas, até aquele peixe. Quando ele é vomitado, meus irmãos, Jonas é vomitado na praia de Nínive. Ou seja, Jonas foge da presença de Deus e está sempre na descendência, sempre caindo, sempre indo cada vez mais para as profundezas. Interessante isso. Interessante como Jonas só desce de nível, só cai, só se aprofunda ainda mais nessa sua necessidade, nessa sua vontade de se afastar, de fugir da vontade de Deus. Meus queridos irmãos, só tem um problema. O Salmo 139 vai dizer que a gente não consegue fugir dessa presença. O Salmo 139 diz que se eu for habitar no abismo, Deus ali está. Se eu for às profundezas do mar, Deus ali está. Se eu subir às mais altas alturas, Deus ali me enxerga. Deus me vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus se faz presente aonde Ele quer. E aqui no caso de Jonas, Deus estava acompanhando tudo isso. Não dá para fugir da presença dele. Não dá para fugir. Leia o Salmo 139, você vai ver um salmo belíssimo que fala sobre a onisciência, a onipotência, a onipresença do nosso Deus, do nosso Pai. E Jonas tinha que dar graças a Deus por isso, porque lá no capítulo 2, quando ele clama das profundezas, o Senhor responde aonde Jonas está. Então, esse texto traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. A primeira delas não fuja da presença de Deus, não fuja da vontade de Deus. Fugir da vontade de Deus é o pior que pode nos acontecer. Muitas vezes a gente sabe o que Deus quer e faz o contrário.
A gente sabe o que Deus quer, mas decide ir para outro lado. Às vezes Deus chama a pessoa, convida a pessoa, insiste para que a pessoa desperte, para que a pessoa se aproxime dele, mas a pessoa decide fugir dessa presença. Quantos ainda fogem da presença do Pai? Jonas quis fazer isso, e só foi queda atrás de queda, descida atrás de descida. Jonas desce da cidade para Jope, de Jope para o barco, do barco para o porão, do porão para as profundezas. Então, meus queridos, eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a vontade de Deus na sua vida. Não fuja dessa presença, não fuja dessa vontade. É interessante notar que no primeiro versículo, no segundo versículo do capítulo 1, Deus falou para Jonas: Jonas, vai até Nínive e prega lá. Aí Jonas passa por isso tudo. Aí no capítulo 3 vem a ordem de Deus no versículo 2: vai até Nínive e prega para Nínive. Ou seja, Jonas passou por aquilo tudo para no final fazer o que Deus queria. Meus queridos, às vezes a gente passa por situações que não precisávamos passar. Mas isso também me ensina que se eu me desviei dessa vontade, se eu assumir outro caminho, se eu decidir fugir da presença de Deus, e se eu me esborrachei, mesmo que eu esteja ferido, caído, numa situação caótica, a ordem de Deus continua a mesma aqui para Jonas. E Deus não desistiu dele. Deus poderia ter mandado um profeta, Deus poderia ter chamado outra pessoa para pregar, mas Deus não desistiu de Jonas, assim como Ele não desiste de você. Então pare de fugir da vontade de Deus. A segunda coisa que esse texto me mostra é que a gente não pode se achar melhor que os outros. Jonas se considerava superior aos ninivitas. Ele era do povo de Israel, ele era do povo de Deus, ele era melhor. Ele podia, Jonas, decidir se Deus devia ou não perdoar aquele povo. Jonas se considerava melhor, e muitas vezes nós nos consideramos melhores do que os outros. E queremos decidir quem é digno e quem não é da graça. Quem merece ou quem não merece misericórdia. E o tema da nossa reflexão é justamente esse: misericórdia. Misericórdia. Não é um clamor a Deus por misericórdia, é um clamor a você. Tenha misericórdia. Assim como você é preservado pela misericórdia de Deus, você precisa ter misericórdia dos outros. Misericórdia para você. Misericórdia em relação ao próximo. Você não pode se considerar superior a ninguém, nem desejar que alguém sofra, nem ficar alheio ao sofrimento dos outros, porque você é tão pecador como qualquer outro. Aos olhos de Deus, todos somos pecadores. Então, misericórdia. Então, não se considere melhor do que ninguém, não se considere superior. Jonas aqui, pelo contrário, de todas as pessoas que estavam naquele barco, Jonas foi a tragédia do barco, porque graças a ele quase que o barco afunda. De todos os que estavam ali, Jonas era o mais causador, era o causador, na verdade, o que estava dando errado naquele barco. Uma coisa triste é alguém perdido. Mas uma coisa mais triste ainda, creio eu, é alguém perdido que não se considera perdido. Era o caso de Jonas. Jonas era quem carregava a maldição daquele barco. No dizer popular, a urucubaca estava com Jonas, logo o filho de Deus, logo o profeta de Deus. Olha que coisa. Uma pessoa que conhece o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, e age contrária a isso, é muito pior, está numa condição muito pior do que qualquer outra pessoa, até mesmo aquele que não conhece a graça. É por isso que, infelizmente, nós vemos pessoas que carregam a Bíblia, mas só tem
maldição em suas palavras, só tem julgamento, condenação, só tem pregação de ódio proferida. Então, não se considere melhor, como Jonas fez. A outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a gente não pode se deixar levar pelo ódio. Jonas carregava ódio dentro do coração dele. Diz aqui a história do profeta Jonas, os capítulos seguintes. Capítulo 3 vai dizer que ele sai pregando para toda a cidade. Finalmente ele chegou na cidade de Nínive e saiu falando: olha só, a mensagem era a seguinte: se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos, essa cidade será destruída. Vocês serão destruídos caso vocês não se arrependam das suas maldades, das suas iniquidades, da sua violência, da sua crueldade. Vocês serão destruídos. Eu imagino Jonas pregando naquela cidade sendo muito direto, com uma mensagem dura e com uma má vontade enorme para falar aquilo, porque estava torcendo para o povo ser destruído mesmo. E a gente vai ver isso no texto. Só que aconteceu algo que deixou Jonas desapontado. O povo se arrependeu. Diz o texto que o povo se arrependeu, desde o maior até o menor. A partir do próprio rei. O próprio rei, quando ouviu também a mensagem, se arrependeu, fez jejum. Ele tinha o hábito naquela época de se vestir de pano de saco, de roupa surrada, de roupa de humilhação, e ele faz isso, põe cinza, pó sobre a cabeça e clama por perdão. E olha, não é que Deus perdoou, não é que Deus ouviu o clamor daquele povo, e diz o texto que Deus desistiu: não vou destruir. Eles se arrependeram, eles clamam por perdão, estão fazendo até jejum, clamando por perdão, se arrependeram. Diz o texto que Jonas, quando viu o arrependimento do povo e percebeu o perdão de Deus, Jonas ficou tão aborrecido, ficou furioso, a ponto de querer morrer. Eu prefiro morrer do que ver esse pessoal perdoado. E aí Deus chega para Jonas e fala assim: é sério, Jonas? É como se eu dissesse: fala sério, Jonas? É isso mesmo? Você está aborrecido? É razoável esse teu furor, tua fúria? E aí Jonas fez mais. Ele foi para um outro lugar mais distante para olhar de camarote, para ver se a cidade ia ser destruída mesmo. Vamos esperar um pouquinho aqui, de repente a cidade vai ser destruída. Esse pessoal vai vacilar de novo e Deus vai destruir a cidade. Eu fico lá olhando de longe para ver o que acontecia com a cidade. E diz o texto que enquanto Jonas estava longe, olhando para a cidade, nasceu uma planta que lhe fez sombra. Parece que era pé de abóbora, uma planta. Aí essa planta fez sombra e fez uma sombra tão gostosa, mas tão gostosa que Jonas se sentiu aliviado, ficou bem naquela sombrinha gostosa, olhando lá a cidade de Nínive, aquela paisagem e vendo o que ia acontecer. Só que do dia para a noite veio uma praga e comeu e destruiu, a planta secou. Aí Jonas acordou, aquela planta estava seca. Quando bateu o sol na cabeça de Jonas, eu fico imaginando aquele sol quente na cabeça sem a sombra. Jonas ficou, mas com tanta fúria, com tanta raiva, com tanto desapontamento, com tanta amargura, que pediu intensamente para morrer. Aí é que vem a lição maior desse livro do profeta. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, você não fez nada para essa planta nascer, crescer e existir. Você não fez nada para isso acontecer. E você ficou aborrecido porque ela secou e morreu. Como eu posso querer que um povo com uma cidade tão grande, com mais de 120 mil pessoas, fora os animais, que esse povo que seja destruído? Um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, um povo que está perdido, Jonas.
Como você pode desejar a destruição desse povo? Como você pode querer que essa gente seja destruída, Jonas? E o texto do profeta termina assim. Não fala mais nada se Jonas mudou de ideia, se Jonas teve outra atitude, e eu espero que tenha tido. Só termina com essa pergunta. Essa pergunta é para você. Misericórdia. Como desejar a destruição dos outros? Como desejar que a outra pessoa sofra? Mesmo aquela que você não tem motivo para amar, para gostar. Porque o amor de Deus é um amor sem motivo. O amor de Deus é um amor sem condição. Como desejar o sofrimento do outro? Você é do tipo de pessoa que fica esperando para dizer assim, bem feito porque aconteceu mal para ele, bem feito porque aconteceu mal para ela? Ou é do tipo de pessoa que diz assim, misericórdia, misericórdia, misericórdia? Então, não alimente ódio no seu coração. É certo que muitas vezes a gente fica revoltado, é certo que muitas vezes a gente, humanamente, a nossa carne deseja vingança, uma reação nossa, mas a gente precisa buscar o equilíbrio, buscar a palavra, buscar um livro como esse do profeta Jonas e colocar no lugar desse ódio o amor de Deus, o amor acima de tudo. Por isso, não fique esperando para dizer bem feito da desgraça dele. Fique pronto para dizer misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que Deus nos abençoe a sua vida, onde quer que você esteja nessa hora. Não fuja da presença de Deus, não fuja da vontade de Deus. Isso é queda atrás de queda. Não se considere superior a ninguém, porque você não é nem eu. A gente às vezes acha que essa ou aquela pessoa são dignos do inferno, né? Quem sou eu para dizer quem é digno do inferno? A única pessoa que eu posso dizer que é digno do inferno sou eu mesmo. Eu sou digno do inferno. Mas graças a Deus que Ele me encontrou com o seu amor. E aquele que é justo, aquele que não tinha pecado, fez esse pecado no meu lugar, sofreu pelo meu pecado, possibilitou que eu pudesse ter essa graça, essa misericórdia. Amém. Que Deus te abençoe.